continuar a falar aqui sobre o nosso quadro Seu Direito de hoje. O assunto é emprego temporário, contratação por experiência. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. Quem tá aqui conosco é o advogado Paulo Vitor Souto. Eu tenho uma pergunta aqui sobre as pessoas que engravidam durante o contrato de experiência. Tem algum direito à estabilidade, como é no caso normal, né, no emprego normal? Linda, eu costumo dizer que essa pergunta é que a gente mais recebe em relação aos empregados que estão em contrato de experiência, as empregadas. Toda a vida é muito comum as empresas não respeitarem, algumas empresas não têm uma assessoria especializada, esse direito da empregada gestante. A empregada gestante que engravida durante o curso do contrato de experiência, ela tem direito sim à sua estabilidade gestacional assegurada durante todo o contrato de trabalho. É imprescindível esse resguardo. Então, ou seja, se o contrato dela de 3 meses, no caso, a empresa vai ter que permanecer com ela durante toda a gravidez, é isso? Toda a gravidez. Pagar todos os direitos. Todos os direitos, inclusive conceder licença maternidade, tudo que é resguardar um contrato de trabalho por prazo indeterminado, sim, vai ser assegurado à gestante neste caso, que ela tem um contrato por prazo determinado. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui sobre direito trabalhista da Ana Lúcia, ela é de Bahia, Paulo. Ana é registrada em carteira como auxiliar de enfermagem, mas trabalha como recepcionista. Ela está perguntando se isso pode trazer alguma complicação para ela e o que é que ela deve fazer. Não, você, Ana, for registrada como auxiliar de enfermagem, trabalhar como recepcionista, a princípio não há nenhum prejuízo imediato para você. Todavia, se houver uma diferença de remuneração entre uma função e outra, sim, há esse prejuízo. De todo modo, a gente sempre recomenda que a empresa anote a CTPS com a real função exercida pelo empregado. A gente estava falando agora há pouco dos direitos das grávidas, né? No caso do contrato de experiência. E no caso de sofrer algum acidente durante esse contrato, também o trabalhador ele recebe todos os direitos, todo o amparo? Também, Linda. Agora, a gente tem que fazer uma ressalva em relação ao modo de como é gerada essa estabilidade. O empregado só tem direito à estabilidade acidentária quando ele se afasta, é encostado, né, popularmente, encostado pelo INSS, recebe um benefício acidentário e, ao retornar, ele tem 1 ano de estabilidade. Também vigora essa regra para o empregado contratado em tempo de experiência, por prazo determinado. Aqui tem uma pergunta. Oi, Linda, queria saber se em caso de falência de uma empresa, saber se em um tempo grande de serviço, no meu caso 5 anos, o empregado tem direito pelas leis trabalhistas. Sim, Linda. Em caso de falência, o empregado ele tem direito a receber todas as verbas decisórias. É como se fosse uma rescisão sem justa causa. Inclusive, nesse caso, o empregado o crédito trabalhista tem prerrogativa em relação a vários outros créditos que a empresa venha a ter, que esteja devendo. Outra pergunta dos nossos telespectadores. Bom dia, Linda. Meu nome é Wesley, sou estoquista de uma empresa de automóveis, porém também sou responsável pela ferramentaria. Isso é desvio ou acúmulo de função? Eu não recebo o salário de ferramenteiro. Obrigada. Se há um cargo específico de ferramenteiro na sua empresa, pode ocorrer sim um desvio de função. E também, se houver 2 pessoas trabalhando em funções diversas, pode haver um acúmulo de função desde que não esteja nas suas atribuições de estoquista trabalhar com a manutenção de ferramentas. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Ela está dizendo assim que tem saldo de FGTS de uma empresa anterior que ela pediu para sair. Hoje estou com um contrato temporário. Quando este contrato acabar, posso sacar o meu FGTS da empresa anterior que ficou retido? A pergunta realmente é muito boa. O saque do FGTS pode ocorrer sim nesse caso, além de você poder sacar não só nessa ocasião, quando rescindir esse contrato. Agora tem que fazer a ressalva se é contrato por prazo determinado ou contrato temporário. E você só vai poder sacar o FGTS desde que haja uma rescisão antecipada do seu contrato por prazo determinado. Se ocorrer uma rescisão normal, não há possibilidade de você sacar esse período anterior, certo? Além disso, você tem que também verificar se o contrato é por prazo temporário, como a gente mencionou inicialmente. Aqui uma outra pergunta do Alexandre de Santa Rita. Bom dia, trabalho de carteira assinada há 2 anos, mas a empresa desconta meu FGTS e não repassa para a conta. O que eu faço? Desconta, mas não deposita, né? FGTS, não é isso, Linda? Isso. São 2 erros nesse caso. Primeiro, o FGTS não pode ser descontado. O único valor que é descontado é o INSS do empregado, certo? O FGTS não deve ser descontado. E não havendo pagamento do FGTS, independente de ser descontado ou não, isso é outra falta grave do empregador, que inclusive pode ensejar rescisão indireta do contrato de trabalho, como a gente mencionou há 2 semanas atrás. Aqui outra pergunta da Patrícia. Bom dia, Linda. Gostaria de saber. Eu tenho um trabalho no hospital público, só ganho o salário mínimo. Não ganhamos 10º, férias.
apenas chamados de codificados. Então, gostaria de saber se existe uma lei para esse serviço. Temos direito a receber esses... No caso, salário, no caso, a gente não pode responder essa pergunta, Linda, de bate-pronto, sem analisar o tipo de contrato que é celebrado entre a empregada, entre a funcionária do hospital e o hospital. Porque a administração pública tem contratos especiais que às vezes são celebrados com os empregados. Tá. Quem também traz outra pergunta, que fiz um treinamento numa empresa, passei, mandaram fazer todos os procedimentos como se eu fosse trabalhar. Mas isso já faz 3 meses, eu ainda não fui chamada. Eles deram um prazo de 6 meses para poder me chamar. Toda vez que ligo, eles dizem que não há vagas disponíveis no momento. Tem algum direito a alguma coisa? Então, infelizmente, no caso, há um simples treinamento, não é uma anotação de carteira de trabalho, não há um contrato de experiência. Algumas empresas contratam o empregado e promovem o treinamento dele já como empregado. Outras não, outras apenas convidam para fazer um treinamento. Se esse treinamento foi realizado de forma efetiva, com você trabalhando constantemente na empresa, de forma habitual, de forma assídua, de forma onerosa, recebendo salário, isso sim configuraria um vínculo de emprego, mas tem que ver como é que foi feito esse treinamento de forma direta. Ok, Paulo, muito obrigada pelas suas informações de hoje, os esclarecimentos aos nossos telespectadores. Obrigada pela participação. Obrigado, Linda. Obrigado, telespectador. Ótimo dia para você, até a próxima. Até a próxima.